Em uma época em que a habilidade militar e a inovação nunca descansavam, o revolucionário jato britânico Harrier surgiu como um projeto inovador no combate aéreo. Criado pelo talento da Walker Siddeley na década de 60, esse artilheiro de guerra de decolagem e pouso vertical curto chamou a atenção ao redor do mundo. As capacidades únicas do Harrier original permitiam que ele decolasse de pistas curtas, porta-aviões e até mesmo zonas de pouso improvisadas. Ele proporcionava aos pilotos uma agilidade incomparável e era usado para executar táticas de combate formidáveis ao longo de sua história de serviço. Mas, como qualquer outra tecnologia, a idade logo alcançou o poderoso Harrier. Nos anos 1980, o projeto estava obsoleto. No entanto, a influente aeronave não havia terminado de deixar sua marca na guerra moderna. Logo, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos tomou conhecimento do potencial do Harrier. Enxergando um futuro mais ousado, o USMC se juntou à British Aerospace e à gigante americana McDonnell Douglas para formar uma aliança capaz de transformar o envelhecido artilheiro de guerra em uma aeronave moderna adequada para uma nova era da aviação de combate. Como uma fênix surgindo das cinzas, o Harrier II americano, AV-8B, renasceu a partir do projeto do Harrier britânico. Com aerodinâmica aprimorada, um motor poderoso, avionica de ponta e sistemas de armas versáteis, o novo Harrier II estava pronto para dominar os céus. Conforme o mundo mergulhava mais fundo na Guerra Fria, o jato de decolagem vertical Harrier original se destacou como uma exibição magistral da engenharia britânica e um recurso formidável para o Ocidente em seu confronto com a União Soviética. Concebido pela primeira vez em 1959, o projeto do Harrier prometia revolucionar completamente o design de aeronaves embarcadas com um conjunto de capacidades táticas que antes eram limitadas ao reino da imaginação. O Harrier se tornou um recurso altamente cobiçado como o primeiro jato ver-sol, a decolagem e pouso vertical curto, totalmente operacional. Isso significava que ele poderia decolar e pousar verticalmente ou em pistas curtas, uma descoberta significativa na aviação. Isso permitia que a aeronave operasse em várias plataformas, incluindo pequenos porta-aviões, pistas improvisadas e até mesmo estradas em locais remotos. Além disso, o robusto motor Rolls-Royce Pegasus, a tecnologia de vetorização de empuxo e a notável adaptabilidade da aeronave proporcionaram um desempenho de combate imponente e uma resposta de voo que a tornaram imediatamente um marco na história da aviação de combate. Com essas características e sua capacidade de operar a partir de locais dispersos e ocultos, o Harrier proporcionou às forças da OTAN uma enorme vantagem contra as operações soviéticas. Agora, eles possuíam uma vantagem estratégica para enfrentar a ameaça de ataques preventivos em bases aéreas. No entanto, apesar de ser inovador, o Harrier original estava longe de ser perfeito. Suas capacidades incríveis muitas vezes eram limitadas por sua autonomia de voo e carga útil. Para os Estados Unidos, as limitações eram significativas, já que o Harrier podia carregar menos da metade da carga útil de 4.000 libras do menor a 4 Skial em um raio de ação mais limitado. Foi quando a Marinha dos Estados Unidos começou a vislumbrar uma segunda geração de aeronaves Harrier que mantivesse todas as vantagens formidáveis do artilheiro original, mas com maior autonomia de voo e carga útil mais pesada. Com isso em mente, os militares dos Estados Unidos formaram uma coalizão com a British Aerospace e a corporação americana McDonnell Douglas para criar uma nova geração de aviões de guerra Harrier adequados ao serviço dos Estados Unidos e prontos para liderar uma nova geração de plataformas de combate aéreo. O palco estava montado para o surgimento do Harrier II. O projeto de desenvolvimento oficial começou em 1973, e o programa buscava dobrar a carga útil e aumentar o alcance do Harrier original usando o aprimorado motor Pegasus 15. Em menos de 2 anos, ficou evidente que o empreendimento seria muito mais desafiador do que se pensava anteriormente. Em 1975, o governo britânico se retirou do projeto devido a restrições de financiamento e à necessidade limitada da RAF de apenas 60 aeronaves. Os Estados Unidos não estavam dispostos a financiar todo o projeto e o encerraram no final daquele ano. Mas as empresas americanas e britânicas relutavam em abandonar o projeto promissor e continuaram a buscar melhorias para o Harrier separadamente. A Walker Siddeley concentrou-se em uma nova asa maior, enquanto a McDonnell Douglas desenvolveu uma aeronave adaptada para o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Devido à insistência da McDonnell Douglas e à necessidade contínua de substituir o Harrier, em 1976, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos autorizou a retomada dos esforços de desenvolvimento.
A McDonnell Douglas modificou dois Harrier AV-8As, levando à construção de um protótipo designado YAV-8B, que voou pela primeira vez em novembro de 1978. Os testes de voo revelaram mais arrasto do que o esperado, mais resultados positivos de carga útil, alcance e desempenho VSOL, a decolagem e pouso vertical curto. Isso inicialmente resultou em um contrato de desenvolvimento concedido em 1979 para a aquisição de 12 aeronaves. Com testes adicionais que continuaram a demonstrar o potencial do novo Harrier, os Estados Unidos encomendaram mais 324 unidades. No entanto, entre 1978 e 1980, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e a Marinha dos Estados Unidos tentaram encerrar o programa AV-8B várias vezes devido a restrições orçamentárias. No entanto, em 1981, o programa recebeu um renascimento inesperado quando a British Aerospace reentrou no projeto como subcontratante, atraída pelos custos mais baixos da grande produção em série e pelo fato de os Estados Unidos estarem arcando com as despesas de desenvolvimento. As duas empresas planejavam construir 400 Harrier-Is, com o USMC adquirindo 336 aeronaves e a RAF adquirindo 60. 4 aeronaves de desenvolvimento em escala real foram construídas, e a primeira fez seu voo inaugural em 5 de novembro de 1981. Após a longa e exaustiva fase de desenvolvimento, o emergente AV-8B Harrier II se revelou uma notável aeronave de ataque subsônica com um design único e tecnologia de ponta. No coração do Harrier II está o motor turbofan Rolls-Royce Pegasus, com 2 entradas e 4 bocais vetoriais sincronizados que conferem a essa aeronave extraordinária suas capacidades de decolagem e pouso vertical. Essa configuração de bocais incomum a distingue de outras aeronaves de asa fixa, proporcionando um controle superior em baixas velocidades. O Harrier II possui uma fuselagem central e 6 pontos de fixação de asa, permitindo que ele carregue um arsenal formidável de 9.200 libras de armamentos, incluindo mísseis e bombas. Com uma capacidade interna de combustível de 7.500 libras e preparado para reabastecimento aéreo, a aeronave pode alcançar um alcance máximo de ferry de 2.100 milhas e um raio de combate de 300 milhas náuticas, pelo menos 100 milhas a mais do que seu antecessor. O design do Harrier II incorpora inúmeras mudanças estruturais e aerodinâmicas, incluindo uma estrutura aerodinâmica completamente redesenhada. Com um cockpit elevado, asa supercrítica de uma única peça e uso extensivo de materiais compostos de fibra de carbono, o Harrier II oferece melhor visibilidade, maior capacidade de carga útil e peso total mais leve. O cockpit apresenta um grande visor de tubo de raios catódicos de uso múltiplo, fornecendo informações vitais ao piloto, incluindo avisos de radar e listas de verificação para entrega de armas. Combinado com o controle Hand Control Hand Stick e maior estabilidade lateral projetada, o Harrier II é significativamente mais fácil de pilotar do que seu antecessor. O Harrier II possui várias variantes, como o Harrier de ataque noturno e o Harrier II Plus, que possuem aviônica aprimorada, como câmeras infravermelho de visão frontal e sistemas de radar de pulso Doppler multimodo APG-65. Essas melhorias permitem que a aeronave lance mísseis avançados de além do alcance visual, essenciais para a guerra moderna. No final das contas, o problemático desenvolvimento do Harrier II se mostrou um triunfo da engenharia, evoluindo do Harrier original para se tornar uma aeronave ainda mais poderosa e versátil. Seu design inovador, avançada aviônica e armamento de última geração fazem dela uma força a ser reconhecida. O primeiro AV-8B de produção foi entregue ao Esquadrão de Treinamento de Ataque 203 da Marinha dos Estados Unidos na Estação Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais Cherry Point em 12 de dezembro de 1983. Antes de ser enviado para os campos de batalha, o AV-8B Harrier II passou por uma avaliação operacional rigorosa de agosto de 1984 a março de 1985. Uma equipe especializada de pilotos e pessoal de manutenção levou a aeronave aos seus limites, testando-a nas condições de combate mais rigorosas. Finalmente, em 17 de janeiro de 1991, o AV-8B entrou em ação pela primeira vez na Guerra do Golfo. Um chamado de suporte aéreo contra a artilharia iraquiana enviou o Harrier para a batalha. A habilidade da aeronave nos céus do Kuwait se tornaria lendária nos dias seguintes. Durante o conflito, 86 AV-8Bs acumularam 3.380 voos e 4.100 horas de voo, com uma taxa de disponibilidade de missão de mais de 90%. A precisão letal do Harrier II desempenhou um papel crucial na guerra. Anos depois, nos céus da Iugoslávia, o AV-8B provaria novamente seu valor durante a Operação Allied Force.
Harriers das 24ª e 26ª Unidades Expedicionárias de Fuzileiros Navais foram para os céus, atacando implacavelmente alvos e fornecendo suporte aéreo próximo para as forças da coalizão. A aeronave continuou a brilhar ao participar da Operação Enduring Freedom no Afeganistão. Como parte das 15ª e 26ª Unidades Expedicionárias de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, o Harrier II entrou em ação, lançando fogo sobre posições inimigas e fornecendo apoio crucial para as tropas em terra. Os sistemas avançados de mira da aeronave permitiram a execução de missões noturnas com alto grau de precisão. Além disso, mais de 1000 missões foram realizadas durante a Guerra do Iraque, principalmente em apoio às unidades terrestres do USMC. A capacidade da aeronave de fornecer suporte 24 horas e operar a partir de pontos avançados de armamento e reabastecimento lhe rendeu altos elogios dos comandantes do USMC. Anos depois, o Harrier II serviria na Líbia durante a Operação Odyssey Dawn, onde os AV-8BS do USMC impuseram a zona de exclusão aérea da ONU com eficiência letal. A versatilidade incomparável da aeronave permitiu que ela participasse de uma ampla gama de operações militares, desde grandes conflitos até missões humanitárias. O Harrier II também se mostrou um ativo valioso para outros atores globais na história recente. A Marinha Italiana adquiriu 2 TAV-8BS e 16 aeronaves AV-8B Plus no final dos anos 1980. Posteriormente, os Harriers foram montados localmente pela Alenia Aeronáutica a partir de kits dos Estados Unidos. Os Harriers italianos foram usados em várias missões, incluindo missões de combate no Kosovo e na Líbia. Eles foram atualizados para transportar armamentos avançados, como os mísseis em 120 AMRAAM e bombas guiadas Joint Direct Attack Munition. Os AV-8BS da Marinha Italiana serão substituídos por 15 F-35BS como parte do Grupo Aéreo do Cavour. A Espanha, outro operador do AV-8B, assinou um pedido de 12 aeronaves em 1983. Elas foram eventualmente atualizadas para o padrão Plus, permitindo que carregassem armamentos mais avançados. Os Harriers espanhóis impuseram a zona de exclusão aérea da ONU sobre a Bósnia e Herzegovina, mas não participaram da Guerra do Iraque em 2003. Embora tenham considerado inicialmente substituir os Harriers pelo F-35B, a Espanha estendeu sua vida útil devido a restrições orçamentárias. O AV-8B Harrier II ainda possui uma carreira promissora pela frente, pois continua a demonstrar um desempenho superior, grande adaptabilidade e um lendário poder de combate. Mesmo sendo substituído por aviões de quinta geração em algumas forças aéreas, o impacto do Harrier II na história da aviação e sua relação custo-benefício continuarão a torná-lo uma plataforma influente por muitos anos. Obrigado por assistir ao Asas e Histórias. Para mais aviões de guerra incríveis, aviadores e suas façanhas, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Até mais!